Olá, eu sou Esté Carvalho, faço parte do Idiomas Sem Fronteiras, núcleo de inglês da Universidade Federal de Sergipe. Eu me chamo Yasmin Brita, também faço parte do Núcleo de Inglês de Idiomas Sem Fronteiras da Universidade Federal de Sergipe. E a gente vai apresentar um trabalho chamado Welcome to the ISF, produção de material didático e formação de professores do núcleo inglês da Universidade Federal de Sergipe. O nosso trabalho, ele busca analisar um pouco sobre a nossa experiência como professoras ingressas no Idiomas Sem Fronteiras no período de maio de 2024. Nós duas ingressamos no programa juntas e tivemos nossa primeira oferta, que foi com o curso do catálogo ISF, Desenvolvimento de Habilidades Orais e Pronúncia de Língua Inglesa. Foi um curso que durou 32 horas e foi ofertado no período de maio a julho de 2024. A modalidade escolhida para a oferta foi a modalidade online e a gente teve dois níveis nesse curso, que foi o nível básico, A2, e o nível intermediário, B1. A divisão que a gente fez aqui para falar um pouco sobre foi, Esther vai falar um pouco sobre o curso dela, que foi o básico, o curso que ela acompanhou, e eu vou falar um pouco sobre o curso intermediário, que foi o curso que eu ministrei na oferta da qual a gente está falando agora. Sobre a produção de material, a gente tem como aporte teórico Tomlinson, que fala sobre como essa experiência de produção de material deve ser contextualizada, como o aluno precisa estar motivado, relaxado, positivo e engajado para que possa se desenvolver melhor no aprendizado de língua. As características da linguagem e do discurso disponíveis para aquisição potencial precisam ser salientes, significativas e frequentemente encontradas. Então, a gente precisa trazer para o aluno, nesse material, sempre uma necessidade, um porquê dele estar fazendo aquela atividade que a gente está propondo. E também o aluno precisa alcançar um processamento profundo e multidimensional da língua. Então, não só a gramática pela gramática, o texto pelo texto, mas deve haver algum significado naquele aprendizado. A gente trouxe também aqui uma citação de Santos, que fala sobre o pós-método, que é a abordagem que a gente busca seguir aqui no Idiomas Sem Fronteiras da UFES. E ela diz que ser professor do pós-método significa ser detentor de uma boa bagagem teórico-metodológica, na medida em que o docente possa fazer escolhas coerentes e desvinculadas de expectativas criadas por autores, técnicos, editores, coordenadores e manuais. Essa é uma máxima que a gente procura sempre seguir aqui, porque cada professor tem a liberdade de produzir o seu plano de curso, de acordo com a orientação dos coordenadores, claro, mas todos temos a liberdade de nos expressar através das nossas aulas e fazer aquilo que a gente acredita que metodologicamente vai funcionar para que nossos alunos tenham um melhor aprendizado. Nossos coordenadores nos apoiam muito nessa etapa do processo de produção de material e isso faz parte do que a gente aprende como pós-método, porque nós que estamos em sala de aula sabemos como são os nossos alunos, sabemos como nossa sala de aula vai se comportar de acordo com determinada atividade, então acaba sendo bem interessante que a gente tenha essa liberdade. A gente vai falar agora um pouco sobre a formação de professores no nosso núcleo e como se dá a etapa de produção, de formação e de produção de materiais. Bom, sobre a formação que a gente recebe aqui, é feita em reuniões que acontecem nas sextas-feiras à tarde. Nós temos um Google Classroom, onde existem vários materiais lá, e aí a cada semana a gente lê um material e discute nas sextas-feiras. Esses materiais tratam de outras metodologias, além do pós-método, audiolingual ou método direto. Além de falar de diferentes metodologias, a gente também faz uma mescla entre elas, no que pode ser usado na sala de aula e o que não pode, de acordo com a turma que a gente está ministrando e o curso que a gente está dando também. Nesse meio, a gente costuma refletir bastante sobre o que está acontecendo na sala de aula e como podemos melhorar. É nessa hora que os nossos coordenadores servem de um ótimo apoio com a gente. Aqui temos 3 imagens de alguns dos materiais que a gente debateu em uma dessas reuniões. Esses 2 primeiros, eles estão falando de abordagens, metodologias mais específicas, como o método da gramática de tradução, ou trabalhando as 4 habilidades. E esse último é o inglês para fins específicos. Esse foi um material que a gente usa muito de apoio aqui, porque aqui no Idiomas Sem Fronteiras, na UFES, os cursos que são ministrados, eles têm esses fins específicos. Sobre o acompanhamento do processo de formação de aulas,
foi muito importante para nós duas, porque assim que a gente entrou no programa, tudo era muito novo e muito diferente, e a gente se sentiu um pouco deslocada, mas com a ajuda dos professores veteranos aqui do projeto, ficou um pouco mais fácil. Na minha experiência, eu acompanhei uma dupla na produção do material, nas aulas que eles deram também, e eu vi como tudo funcionava. Além de ter toda a teoria das reuniões, eu consegui ver na prática como que isso ia se dar e como que funcionava, e também via o feedback que os alunos davam também. Os veteranos do projeto também nos davam muitas dicas sobre quais as melhores estratégias de ensino, tanto sendo na modalidade online quanto numa modalidade mais presencial, como lidar com os alunos ou com situações diversas que pudessem acontecer. Nossos colegas também nos ajudaram muito na questão da adaptação das atividades, porque uma vez que fazia um tempo que cursos online não eram ofertados, teve que ter essa adaptação, não só pela modalidade online, mas também pelo número de alunos, que afeta bastante em como vai ser o desenvolvimento dessa aula. Bom, aqui está uma foto da nossa equipe atual. Então, temos nossos colegas aí e também os nossos professores coordenadores. No processo de produção de materiais, que se dá depois do processo de formação, a gente tem 3 etapas, que são a seleção do curso. A gente faz ela com base no catálogo de cursos do ISF. Então, cada dupla ou trio se reúne e decide qual curso que vai ofertar. Também a gente leva em conta algumas enquetes que fazemos no nosso Instagram para qual é a habilidade que os alunos da comunidade e os alunos que são atendidos pelo ISF preferem. Então, a gente sempre acaba, antes das ofertas, colocando uma enquete para perguntar qual a habilidade que eles preferem exercitar, se é produção oral, se é produção escrita, compreensão oral, compreensão escrita, e com base em todos esses fatores, a gente decide quais são os cursos que serão ofertados e também os níveis que, mais uma vez, vai de acordo com as necessidades da comunidade acadêmica. Após a decisão do curso que a gente vai ofertar, cada grupo de trabalho tem a elaboração do seu plano de curso. Essa elaboração, ela se dá de forma bem livre, porque a gente segue o princípio básico do catálogo de curso, por exemplo, produção oral, a gente vai trabalhar em maior parte o speaking. A gente tem um pouco mais de liberdade criativa, porque a gente consegue escolher quais serão as temáticas, objetivos e conteúdos a serem detalhados por aula. Esses temas, eles sempre têm a ver com o ambiente acadêmico e com coisas que serão relevantes para o nosso público, e sempre tem esse needs analysis, que a gente estudou também no inglês para fins específicos, que a gente tem que ver qual é a necessidade do nosso público, e a partir daí a gente prepara o plano de curso, prepara também a ementa dele, porque cada professor consegue personalizar a ementa de acordo com o que ele vai querer trabalhar naquele curso. Então, acaba que, mesmo que às vezes a gente tenha cursos do catálogo que são semelhantes, por exemplo, o meu caso de Distec, a gente teve cursos de níveis diferentes, mas o curso era o mesmo, era produção, era desenvolvimento de habilidades orais e pronúncia de língua inglesa, mas os conteúdos não eram os mesmos, as aulas não tinham as mesmas temáticas e cada uma era adaptado a o que o professor objetivava fazer naquela aula. Então, essa elaboração do plano de curso a gente sempre tem com o apoio dos nossos coordenadores, e a gente sempre acaba fazendo em grupo, porque todas as ofertas a gente sempre trabalha em duplas ou trios. Além disso, a gente também tem a última etapa, que é a produção de aulas. Então, nessa etapa, a gente tem a elaboração dos materiais que serão usados em sala de aula, sejam eles o PowerPoint ou o Handout. Esses materiais são sempre revisados nas reuniões de formação, porque é nessa hora em que os nossos professores vão dar os feedbacks para as nossas aulas, e também a gente vai, como um grupo, aprender com o que deu certo, o que não, e o que está de acordo com o que a gente aprendeu na formação de professores, ao mesmo tempo em que a gente está tendo o feedback das nossas aulas e que nosso material está sendo revisado, acaba sendo também um momento de troca de ideias, porque ao ver os materiais produzidos pelos nossos colegas, a gente acaba tendo inspirações, absorvendo também atividades que possam dar certo, que a gente possa utilizar nas nossas aulas, materiais que são novos. Então, sempre acaba sendo uma troca de experiência
para todos nós do grupo. Falando um pouco sobre o curso que eu acompanhei, Desenvolvimento de Habilidades Orais e Pronúncia de Língua Inglesa para nível iniciante A2. Esse aqui é o plano de curso que eu e meus colegas fizemos juntos, nós somos um trio. E esse curso, ele, como Yasmin disse, ele foi de 32 horas, ou seja, eram 16 aulas. E quando a gente prepara o curso, a gente foca em ter verbos ativos. Então, eu circulei aí o primeiro. Reconhecer, descrever, praticar. São verbos sempre muito ativos para estimular nossa aluna a participar ativamente desse processo de aprendizado. Quando a gente vai pensar no nosso objetivo, não é necessariamente o objetivo do professor, eu enquanto professora, mas o que o aluno vai aprender com isso. Então, nas nossas descrições de curso, a gente sempre coloca que é para o aluno ser capaz de desenvolver a sua fala utilizando o elemento gramatical, ou que o aluno consiga, através do tema da aula, usar o tópico gramatical que vai ser usado, inserido. Então, é dessa forma que a gente faz. Essa foi a aula 2 que eu acompanhei, ela foi sobre arquitetura. A gente sempre inicia a aula com um jogo, que ele vai engajar os alunos, e nesse daí a gente mostrou algumas casas famosas de séries e os alunos tinham que falar de onde era, qual que era a série que vinha. Nessa atividade, os alunos já ficam motivados, porque eles vão lembrar do que assistiram, vão querer falar sobre, ou vão se identificar com outros colegas que também viram. Isso também faz com que eles aqueçam e tenham vontade de participar a aula inteira. Então, esse início ativo na aula é fundamental para que ela consiga fluir bem e com uma participação legal dos alunos. Essa é parte da fundamentação teórica que eu tirei de um dos fichamentos que eu fiz, dos materiais que a gente lê, que ele fala sobre a importância de trazer elementos visuais para ativar o conhecimento dos alunos, tanto prévio quanto de querer entender e conhecer. Nesse ponto sobre a ligação, a relação entre os elementos da realidade com o vocabulário, a gente fez essa atividade em que foi mostrado uma planta de uma casa, que também foi de uma série que eles conheceram, e eles precisavam relacionar os cômodos da casa em inglês com onde cada cômodo fica. E vendo a planta de uma casa, fica mais fácil deles relacionarem com a vida deles, com a realidade deles. Nessa parte, o novo vocabulário foi também introduzido com sucesso. Caminhando mais para o fim da aula, a gente tem sempre um momento de discussão, que os alunos conversam, eles formam grupos ou trios, duplas, e debatem alguns tópicos que estão relacionados à aula inteira. E é nesse momento que os alunos veem que o que eles viram, seja o vocabulário ou a parte gramatical, se relaciona perfeitamente com a realidade, porque ao conversar com o colega, ele vai precisar usar o conhecimento que ele acabou de aprender. Então, o aluno acaba percebendo que é necessário, não é um aprendizado por aprendizado, realmente tem um fundamento e uma necessidade depois. Agora eu vou falar um pouco sobre a minha experiência também no curso de Desenvolvimento de Habilidades Orais e Pronúncia de Língua Inglesa, só que com o nível B1, que é o intermediário, o qual eu ministrei no período que citei há pouco. Eu trouxe aqui também a estrutura do plano de aula, como ela é apresentada no plano de curso. A aula que eu vou apresentar aqui para vocês é a aula 12. O tema dela era Animal Extinction e o conteúdo que seria abordado nela seria Passive Voice e os impactos dessa no discurso. Como a gente falou no início, a abordagem que a gente utiliza aqui vem muito do pós-método, e uma das coisas que o pós-método fala é sobre a adaptação das metodologias de acordo com a necessidade do público dos alunos e também com aquilo que o professor acredita que seja melhor para a sua aula. Diferente da aula que Esté acompanhou, que trouxe a discussão no final para agregar todos os conhecimentos que foram passados previamente na aula, nessa aula que eu estou apresentando aqui, a discussão em grupos foi feita no início e com uma intenção diferente, para acolher o conhecimento prévio do aluno. Como era uma aula sobre extinção animal, que é um assunto que é muito comentado e que os alunos provavelmente já teriam conhecimento prévio, todas as perguntas da discussão em que eles fariam em grupo têm a ver com o que eles conheciam, o que eles já sabiam sobre, se eles sabiam diferenciar alguns aspectos da extinção animal
Então, trouxe sempre essa ideia de já diagnosticar o que o aluno sabia sobre o assunto, para que tudo que viesse após fosse um complemento para o que ele já sabia e também trazer algumas novidades para que ele tivesse esse engajamento de saber que naquela aula o que ele sabia foi valorizado e que ele tem a oportunidade de aprender mais sobre aquele assunto. Aqui, como citação, eu também trouxe um trecho do material que nós utilizamos na nosso processo de formação, um material que Esther citou, que é o material do CESAD, que foi produzido pelos nossos coordenadores, e ele fala sobre a abordagem comunicativa e sobre como nela é necessário que a gente fale um pouco sobre o conhecimento prévio do aluno e que o desenvolvimento dele possa ser o foco da aula. Aqui eu trouxe outro exemplo de atividade que, na verdade, são 3 atividades que são pre, while and post listening. Eu trouxe aqui uma citação que fala sobre pre-reading e post-reading, mas aqui eu adaptei para o listening, que foi a atividade que eu estava utilizando na aula. Para essa atividade de pre-listening, a gente teve um trabalho de vocabulário onde os alunos iriam ligar as palavras sublinhadas ao seu significado, então ali traria uma inferência de acordo com o contexto, porque todas essas palavras elas estariam em uma frase que traria um contexto. Também teve a atividade de while listening, que foi enquanto eles assistiam o vídeo, eles teriam que procurar naquele vídeo pelas respostas das perguntas, foram dadas a eles previamente, e eles, enquanto assistiam os vídeos, tinham a possibilidade de procurar pelas respostas e também era dado um tempo a eles depois. E a atividade de post-reading falava sobre a impressão deles acerca do que foi abordado no vídeo. Então, o que eles retiraram ali daquele vídeo que era novo, o que já era algo que eles sabiam, o que eles achavam sobre o conteúdo. Essas atividades agregam importância ao vídeo que foi mostrado aos alunos, porque ali eles têm uma sequência de atividades que eles terão que fazer. Então, eles não apenas assistiram aqueles vídeos, eles tiveram alguns comandos que mostraram a eles o que fazer, e enquanto eles estavam fazendo essas atividades, eram exercitados tanto aspectos da língua quanto aspectos críticos, porque nesse momento eles estariam trazendo a opinião deles sobre o que foi passado, eles teriam também a liberdade de expressar qual foi a reação, os sentimentos deles. Então, traz essa participação ativa do aluno até para uma, de certa forma, análise desse material que foi escolhido. Essa parte da aula foi a parte gramatical e não vai dar para ver aqui porque eu tirei só um print da tela, mas no slider animado e a partir da análise das estruturas das frases, eles começavam a perceber e começavam a identificar os elementos do passive voice, que era o conteúdo que estava sendo abordado. Então, esse conteúdo ele foi sendo destrinchado pelos alunos e eles foram, por meio de indagações e por meio das minhas instruções, eles foram entendendo como aquelas frases elas eram produzidas e quais eram as regras que a gente utilizava. Então, a gente traz aqui no Idioma Sem Fronteiras sempre essa ideia da gramática indutiva. Então, a gente é sempre aconselhado a nunca passar as regras gramaticais para os alunos de forma que fique subentendido para eles de que eles devem decorar aquilo e utilizar apenas daquele jeito. Então, a gente sempre tenta trazer para os alunos essa construção, esse processo de construção das estruturas da linguagem, porque ali eles vão adquirindo certa autonomia. Então, acaba não sendo algo que é uma regra que eles têm que seguir, mas uma estrutura que eles aprenderam a utilizar de forma a cumprir um propósito, que é o que eles têm em mente. Aqui também eu trouxe um pouco sobre letramento crítico, porque após a prática dos aspectos linguísticos que eles construíram na aula, em que a gente tratou sobre o passive voice, eu trouxe também o letramento crítico na forma de indagação aos alunos, para que eles pudessem entender como o uso da passive voice acontece em certos meios, como meio midiático, como uma forma de dar mais atenção ou de omitir alguma informação. Basicamente, usos que a estrutura propicia para que haja uma manipulação de um discurso ou para que haja
realmente esse uso da língua para um propósito final. E trazendo também sempre essa ideia de fazer os alunos questionarem qual é esse propósito final, a quem aquela estrutura, a quem a estrutura daquela frase está beneficiando ou está omitindo. Então, a gente tem sempre essa preocupação nas aulas de trazer não só o aspecto gramatical, apenas por ser a gramática e por ser importante no ensino de língua, mas também contextualizado para que o aluno entenda onde ele pode ver esse elemento, onde ele pode enxergar essa gramática no dia a dia e qual o uso que está sendo feito dela. Foi muito relevante e, assim como nos outros slides, eu trouxe também uma citação que fala sobre a leitura crítica, o pensamento crítico no ensino de língua inglesa, também no material que foi passado para nós no processo de formação. Continuando, nós trouxemos algumas reflexões acerca das aulas em que nós discutimos e entramos em concordância de que foram pontos que se ressaltaram na experiência que nós duas tivemos, ainda que tivéssemos experiências prévias, então acabou sendo um grande aprendizado, ao mesmo tempo em que também foi uma dificuldade, porque sofremos com algumas dificuldades técnicas. Os alunos, eles também tinham esses problemas de conexão, o que acabava atrapalhando a participação deles nas aulas, e foi uma coisa que a gente teve que aprender a lidar realmente ali na hora das aulas. Também uma dificuldade, mas que agregada a um aprendizado que tivemos foi esse trabalho da gramática de forma indutiva nas aulas, porque foi algo que a gente acabou exercitando mais aqui no Idioma Sem Fronteiras. Anteriormente, eu posso falar por mim que minhas aulas elas tinham um formato completamente diferente. Acaba sendo difícil porque realmente demanda mais trabalho, mas o final é muito satisfatório. Também tivemos a adaptação da aula ao nível linguístico dos alunos, visto que a inscrição dos alunos é feita de forma autodeclarada, então cada um deles se inscreve no curso em que acha adequado ao seu nível linguístico, e muitas vezes isso acabava sendo não um problema, mas algo a lidar nas aulas, porque tínhamos que trabalhar com uma turma que não estava tão nivelada, então as atividades precisavam de mais auxílio para determinados alunos, algumas precisavam ser adaptadas e muitas acabavam não acontecendo da forma em que a gente previa que acontecesse. Então, isso serviu também de grande aprendizado para a gente, porque é importante saber lidar com essas situações que são comuns em sala de aula. Outro ponto é a importância de temas interdisciplinares e do cotidiano para engajamento dos alunos. Isso foi algo que a gente pôde ver na prática que funcionava, porque em todas as aulas a gente tentava sempre trazer coisas que engajavam os alunos por serem parte da cultura ou parte de algo que estava em alta nas redes sociais ou nos meios em que eles frequentam, até mesmo no meio acadêmico. E muitas vezes também os temas interdisciplinares eles acabavam se ressaltando porque, como a gente oferece aulas para toda a comunidade, independente dos cursos, independente dos departamentos, muitas aulas acabavam coincidindo com temas que eram de estudo dos alunos. E isso trazia àqueles alunos muita satisfação, porque eles estavam aprendendo algo que estava relacionado ao campo de atuação deles. Então, em diversas vezes, nós tivemos experiências de alunos que viam algo dos seus estudos, viam algo que estava relacionado ao que eles estavam estudando na graduação, numa aula de inglês, e ali eles tinham mais engajamento na aula, porque eles estavam falando de um tema que eles conheciam, mas em uma nova visão, que é a visão linguística, a visão em que eles não estavam ali só estudando aquele tema, mas aprendendo um idioma através daquele tema. E isso acabava sendo muito interessante, porque não só os alunos se empolgavam com aquilo, mas a gente acabava tendo um aprofundamento daquele assunto, porque esse aluno que tinha esse maior conhecimento naquela área sempre trazia algo novo, sempre trazia uma contribuição para os colegas, então acabava sendo também uma troca de experiências. E também outra coisa que a gente aprendeu foi que a ampliação dos recursos multimodais ela pode ser feita para propósitos diversos, então às vezes um vídeo ele consegue cumprir um propósito muito maior do que apenas ser um recurso multimodal do qual os alunos vão tirar uma informação. Às vezes aquilo
pode gerar uma discussão maior para as aulas e pode trazer um aprofundamento maior do assunto, assim como também diversas atividades podem ser administradas para que os alunos possam aproveitar mais daquele material e realmente fazer com que ele cumpra um propósito maior. Para concluir a nossa fala, fica evidente a importância da formação que a gente está tendo aqui no ISF e a forma que a gente tem ela, porque tem se mostrado essencial para promover aulas cada vez mais significativas e mais motivacionais, que engajam os alunos, fazem eles quererem participar e não ver a aula como algo expositivo, mas algo que eles podem participar, podem discutir, contribuir, aprender também, assim como promove também uma experiência linguística mais precisa e familiar para os alunos, porque pensar em uma aula contextualizada resulta em alunos que vão aprender aquele conteúdo, usar na sala de aula e fora dela. É com essa visão que a gente tem no momento em que a gente está preparando o curso, preparando as aulas. Além também de agregar as experiências de nós que somos professores em formação, porque além dos veteranos, nós, como novas no projeto, ao interagirmos e falarmos como foi a minha aula, como foi a sua, porque o meu nível é de básico e o dela é de intermediário, a gente aprende uma com a outra e a gente evolui para outros tipos de atividades mais diferentes ou mais iguais, dependendo da necessidade também de cada turma. Esse foi o trabalho que a gente apresentou no evento nacional do ISF, que aconteceu aqui em Aracaju, com o tema Formação de Professores, Ensino de Línguas e Justiça Social. Deixamos aqui também o nosso contato para caso algum de vocês tenha mais curiosidade em saber um pouco mais sobre a nossa experiência aqui no ISF e sobre o nosso trabalho. E queremos também agradecer a todos que votaram para que o nosso trabalho fosse apresentado novamente. A gente agradece muito pela oportunidade. Muito obrigada mais uma vez. Tchau! Tchau, até a próxima!